Bom, que bom que vocês gostaram do filme e deu bastante trabalho para fazer. A gente acabou de fazer o cartaz também, o cartaz está pronto agora. E eu só queria começar, lógico, agradecendo a presença de todos. A gente vai conversar um pouco sobre a realidade das brigadas hoje e contextualizar que, atualmente, né, com as mudanças do clima, eu continuei pesquisando sobre o fogo, estive 2 vezes já nos mesmos lugares do filme e, infelizmente, a coisa tá pior a cada ano mais seco, então a floresta mais inflamável, com um número maior de fontes de ignição, né, que é quando alguém põe fogo. Então, no contexto das mudanças climáticas, é que esse debate começa, e também no contexto de retrocesso da legislação ambiental, de várias tentativas de retrocesso da legislação ambiental. Algumas brigadas foram criminalizadas, até em Minas Gerais. O Hamilton pode contar um pouco para a gente da situação atual das brigadas e como é que é essa estrutura. E é lógico, contra o marco temporal totalmente, né? A gente acha que demarcação de terras é o caminho para preservar. Os povos indígenas têm domínio dessa tecnologia do fogo, que também mudou. E a brigada, nesse momento, tem uma importância muito grande, porque é parte do cultivo tradicional botar fogo na roça. O povo indígena ele usa o fogo para poder cultivar. Só que com uma floresta seca, com o clima do jeito que está, o fogo sai do controle. Então, as brigadas indígenas também chegam nessa nova realidade para chegar junto com o agricultor e falar, bom, então vamos queimar a roça? Vamos. E aí queima junto com a brigada. Então, primeiro eu quero agradecer vocês terem aceito o convite e já vou abrir aqui logo para os nossos convidados, Mundano também, para falar algumas palavras e a perguntas, para a gente começar esse debate. Obrigado. Alô. Oi, gente, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu sou a Gisele Cavati, sou brigadista da Rede Contra Fogo. Também sou ativista ambiental, resgatista de fauna e sou uma anta, Mundano. Sigo plantando árvores pelo Cerrado. Muito grata pela presença e vou falar para vocês, assim, a gente está há anos apagando fogo, né? E enquanto a gente está dentro do contexto ali, tem adrenalina envolvida, tem emoção, tem diversos aspectos, né? E ter visto hoje o que a gente faz lá também me emocionou, assim. Por mais que a gente faça parte desse contexto, né, dos combates aos incêndios na Chapada dos Veadeiros, ter visto o que a gente faz, assim, é algo realmente que emociona. E ver o que as pessoas que colocam fogo estão fazendo é algo que também emociona, me deixa indignada, mas que continua me movendo, sabe? Eu acho que é isso, né? Que a gente costuma dizer, quanto mais fogo eles colocam, mais força a gente tem para apagar o fogo também. E é isso aí, muito grata. Se apresenta aí também. Boa noite. Obrigado também pela participação de todos, pelo convite, pela amostra ecofalante e pela iniciativa. Eu já tinha visto a premiere no primeiro encontro nacional de brigadas voluntárias que aconteceu. Cortou. Voltou. Não, voltou aqui. Vai, volta esse aí. Acho que é mesmo. Tá ligado. Tá. E acho que é muito legal, assim, no sentido, assim, dá um misto de tristeza e alegria, no sentido de ver a arte se colocando e os artistas, né, os realizadores, o mundano aí se colocando e trazendo esse impacto. É impactante e diferente mesmo você estar na situação e estar lidando com aquilo e depois você ver numa sala de cinema, o som, todo esse mosaico que constrói a narrativa. Eu acho que o Cinza se presta a isso e, mais uma vez, emociono e vejo, assim, dá uns flashbacks, né, de tudo aquilo. Aquelas situações, aqueles dias que eles estiveram conosco foram dias difíceis, né? Foram muito, assim, puxados. Teve incêndio domiciliar também, que é uma realidade muito
absurda. Nós, civis, temos que arcar e responder a uma situação dessa. Graças a Deus não saiu nenhum humano ferido, mas, como vocês verem, tem o impacto na fauna e a flora é gigantesco. Continua acontecendo, mesmo assim, ainda no começo da seca, né, que é para nós no Cerrado, já estão ocorrendo focos criminosos na Chapada dos Veadeiros, assim como em vários outros lugares. Acabei de voltar da Bolívia também com assuntos referentes a isso, e você vê o impacto, a ganância humana, né, até esses nomes propícios que os caras colocaram de Cerrado Ganância, tem muito a ver com o que está acontecendo na realidade de fato, né? E, quem ficou aqui é bombeiro também, é brigadista, e tem como agir, é muita coisa, a gente precisa de todo mundo, gente. É tipo isso, daqui a pouco é 1 milhão e daqui a pouco tem que ser todo mundo, porque o impacto continua, é uma máquina severa e, quiçá, com a arte, com a beleza, a gente consegue se reencantar, criar uma outra dimensão, regenerar o que sobrou de território e ir para frente. Parabéns aí mais uma vez pela iniciativa também. Salve, muito legal. Também sou uma anta e acho que é legal, a gente tem que parar de chamar as pessoas de anta mesmo. Então, acho que todo mundo sacou essa. Se a gente sair com isso de hoje, já valeu. Mas eu acho que, na verdade, vocês viram pelo filme que eu fui lá sem saber nada, né? Peguei o primeiro foguinho ali, já fiquei em choque e fui vendo. Achava que manjava alguma coisa de Cerrado, de Pantanal e de Amazônia. E acho que essa vivência e entender essa história do fogo também, acho que, para mim, foi o mais marcante, assim. E também não sabia nada sobre brigadista. Essa que é a verdade, né? Para mim, foi um universo novo. E quando eu estava lá mesmo, com vocês ali, aprendendo, combatendo fogo, que eu dei conta o quanto vocês eram heróis e heroínas, porque é um dos trampos mais pesados que eu já vi. Aquela vez só de subir no Cerrado Rupestre, eu já estava morto, a gente não tinha começado a fazer nada. E aquilo foi um combate até pequeno, perto do que vocês enfrentam, às vezes que dura mais de um dia. Então, assim, eu fiz até um paralelo ali, assim como os catadores e catadoras também são heróis invisíveis, que com a arte, o apoio de muitos artistas aqui, inclusive estou vendo que já chegaram junto, ajudaram a dar visibilidade para os catadores. Então, eu vejo que esse fator aí da arte, com esse mural grande e também com as artes incríveis aí de 150 artistas, alguns aqui, tem de 11 estados brasileiros, né, que fizeram essa arte. Foi doada, essa arte fez essa exposição com valores destinados para consolidar a Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. E, inclusive, só lembrar de novo, a exposição está na Galeria Olido. Tem também no Cinza da Floresta, lá tem um link para você acessar a galeria virtual, né? Foi assim que a gente conseguiu. Acho que, para mim, você viu que ninguém fez nada sozinho. O processo inteiro, né? Está aqui o Silvano, a Loz e o Ata, inclusive, saudoso Ata, o Ata que aparece lá, que fala que vai descer de rapel ali, nos deixou, e eles, sem a Loz e o Ata, a gente não tinha como pintar esse prédio, porque a maior máquina de São Paulo não alcançava. Então, a gente chamou aí dois artistas, 2 pichadores aí, que têm essa disposição para pintar. Então, foi um processo feito às muitas mãos, e acho que é aí que vira uma coisa maior, né? Acho que quando a gente conseguiu, acho que, levar as cinzas para mais artistas, muitos artistas sentiram e levaram para diante. Então, acho que é isso o que é o legal, né? De trazer e ver o efeito que pode ser positivo para os brigadistas e as brigadistas, que eu considero que são heróis visíveis também do nosso país, né? Então, eu ouvi de um brigadista que ele falou que, quando saiu aquela matéria de 3 minutos do Jornal Nacional, que a mãe dele entendeu pela primeira vez o que ele fazia. Porque a mãe falava: você é louco, você vai largar seus 2 filhos aqui, vai sair às 11 horas da noite, porque fogo se combate à noite, porque de dia é mais treta ainda, né? E você vai lá para ficar se arriscando a vida, e o fazendeiro no dia seguinte vai pôr fogo de novo. Qual o seu problema? A mãe falava. E aí, então, ver esse reconhecimento, então, acho que foi uma coisa que me marcou muito. E lembrar que tem, né,
inclusive o João estava aí, tem a história dos brigadistas que foram criminalizados, que estavam botando fogo, e essa história, que ele está ali, essa história ela deu a volta e se comprovou, e, enfim, para ver que, na verdade, quem está apagando o fogo é criminalizado, né? Então, é uma loucura. E olhar por satélite, vocês entram ali, eu também aprendi essa coisa do satélite, cara, você entra, é o fogo ao vivo em todo o país, assim, principalmente na época seca. Então, queria que vocês falassem mais também, mas tem esse período do fogo, a gente está começando, né? Teve as enchentes, deslizamento, e agora começa a estiagem, então vai ter aí, a partir de agosto, setembro, começam esses picos, e infelizmente vocês vão ver voltando as notícias da história do fogo, né? O João está aí, inclusive, né? Queria pedir uma salva de palmas para o João Romano, brigadista lá de Alter, que é um cara brilhante, foi injustiçado ali, todo mundo acompanhou nas notícias, né? Aquela prisão horrível. Mas eu queria aproveitar para a minha presença do Hamilton, da Gisele aqui, é muito preciosa, então eu queria trazer, que vocês trouxessem justamente a importância de estruturar as brigadas voluntárias, né? O Projeto Cinzas da Floresta, o filme, o ativismo, a exposição, o grande objetivo, na verdade, é esse, é trazer um benefício concreto para as brigadas voluntárias, porque a gente sabe que só o ICMBio, só o bombeiro militar não dá conta, o Brasil é gigante. Tem o MAP Biomas, tem o RAISG, tem uma ferramenta nova para ver os focos de incêndio, a gente está cada dia mais assustado. Então, queria saber de vocês, para vocês colocarem um pouco aqui para a gente, para o público, tudo que uma brigada precisa, como é que é isso, né? Porque tem que ter apoio o ano inteiro, não é só na hora que está pegando fogo, tem que ter alimentação, tem que ter treinamento. Isso a gente sabe muito pouco, a gente só vê o final ali, que é o fogo extinto. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho. A Rede Contra Fogo, ela foi criada em 2017 com a mobilização da sociedade civil. A gente nem se conhecia, né, Milton? A gente se juntou, era a comunidade de Alto Paraíso, precisando agir diante de um grande incêndio. Foi um dos maiores que a gente teve naquela época. E a brigada se estruturou por meio de doações da sociedade, das pessoas da nossa comunidade, de pessoas das outras regiões e também com doações internacionais, assim. Hoje, a gente tem capacidade técnica e de equipamento de proteção individual e capacitação mesmo com cursos e tal, que são possibilitados por meio dessas doações que a gente recebe, sabe? Então, assim, o que o Mundano falou logo no início, né? Se você ficar sentado ou sentado, não vai ter floresta em pé. Então, por mais que você não tenha condições de ir para a frente de combate, que esteja numa região que tem as queimadas e tal, você pode fazer alguma coisa. Você pode mobilizar as pessoas ao seu redor, né, para fazerem doações para as brigadas voluntárias, para a Rede Nacional de Brigada Voluntária e fazer a diferença. Muitas vezes, lá na nossa comunidade, as pessoas falam, poxa, mas eu não consigo ir para o combate, o que eu posso fazer? Cara, às vezes uma doação de 10, 20, 100 reais, né, cada um conforme suas possibilidades, faz muita diferença para a gente. Porque a gente tem capacidade técnica e física, emocional de ir para o combate. Mas a gente também precisa de uma garrafa de água. A gente precisa de um lanche, a gente precisa de um açaí, sabe, para se recompor, né, e ter condições de fazer o combate. Então, assim, tem diversas formas de ajudar e possibilitar que a gente faça o trabalho que a gente faz. Não adianta achar porque está longe que não dá para fazer nada. Dá para fazer, sim. Dá para se interessar. Quem ficou aqui, né, que está interessado no tema, dá para fazer diferença, sabe? E isso realmente é o que possibilita o nosso trabalho. Vou dar só uma breve ideia do que aconteceu. Em 2017, eu também não era brigadista. Acabando, fazia um ano que eu voltei, saí de São Paulo para estar na Chapada. Pô, um belo dia eu vejo assim, tudo ao redor é só fogo. A cidade enchendo em chamas. Isso por conta da expansão do parque, né, que foi chancelado pelo Temer, não sei como, mas milagres acontecem. Só que estava declarado até na Câmara dos Vereadores da cidade que ia ter retaliação e que uma caixa de fósforo faria toda a diferença. E aí você vê a tua cidade em chamas, cara, espanando, o que a gente faz, não sei o que fazer.
Mas sou do audiovisual também, sou produtor cultural. Falei, cara, vou fazer alguma coisa. Vamos fazer uma captação de fundo, porque a galera tá caindo cai para dentro. E geralmente vem isso e está bem explícito no filme, que é o amor que move mesmo, é tipo o sentimento de pertencimento àquele território, você não quer ficar de braço cruzado. A gente conseguiu fazer uma campanha, falamos com o Catarse na época, que fez uma situação extraordinária e sempre vou agradecer o que aconteceu, o que o Catarse fez por a gente. Mudou todo o arranjo numa experiência única. Falou, não, eu preciso do dinheiro amanhã, uma causa humanitária. E aí foi uma coisa muito maluca que a gente conseguiu juntar todo mundo, uma rede extensa mesmo de formadores de opinião, parceiros. Em 23 horas a gente bateu a nossa meta, que era tipo 10 dias de recurso para gasolina, equipamentos de combate, água. E aí nisso começa a tocar uns alarmes lá no ministério, fala que está acontecendo em Veadeiros, que a galera está fazendo vaquinha para comprar balaclava, que está rolando. E aí foi ver que tinha um contingente mínimo de ICMBio na época, não tinha prévio fogo atuando, não temos corpo de bombeiro, continuamos não tendo, apesar de recursos vultosos que essas instituições recebem. E aí a segunda meta, já nessa onda absurda de 23 horas conseguir captar esse recurso, foi pensar que seria legal, junto com a comunidade, ter brigadas voluntárias setoriais. Então, hoje a gente pode falar que a gente tem mais brigadista voluntário na Chapada dos Veadeiros que bombeiro florestal no Goiás. E isso foi através de doações diretas, que permitiu capacitar e treinar 150 pessoas no território. E hoje a gente apoia o governo federal em todas as instâncias, estadual, tudo, nesses combates, inclusive indo para municípios que a gente não atua. Como eles filmaram lá em São João da Aliança, que foi 3 dias de batalha e, basicamente, apesar de um pequeno apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás, foram civis que apagaram e controlaram essa situação, né? Então, esse é o retrato. E, assim, isso na Chapada dos Veadeiros é uma referência porque é um lugar que é bem quisto por muita gente, né? Existe uma visibilidade, é patrimônio da Reserva da Biosfera da Unesco. Então, imagina o que acontece nas quebradas aí, né? Se 230 quilômetros de Brasília está acontecendo isso na nossa cara, imagina o que acontece nesses rincões aí do Brasil. E aí, a partir disso, a gente começou a se juntar com formiguinha, pesquisar, virei brigadista, oferecemos cursos, capacitações. Começamos a ver que tinham várias formiguinhas espalhadas no território brasileiro. Essas formiguinhas começaram a conversar. E aí também surgiu esse ímpeto de fazer a Rede Nacional das Brigadas Voluntárias, que hoje conta com cerca de 15 instituições. Tem um contingente de mais de 1.000 pessoas. Tem várias outras instituições que querem também somar esforços para criar esse guarda-chuva jurídico, esse ponto focal para apoiar as outras instituições que não têm essa capacidade técnica de receber apoio, de receber esses equipamentos, fazer um convênio de troca de informações. E eu acho assim incrível que o filme, o André, o Mundano se propuseram a apoiar essa rede, né? Colar junto mesmo, ligar, saber, ficar trocando mensagem e continua. Porque, como é tudo voluntário, ninguém ganha para nada disso, então assim, é um processo um pouco moroso, sabe, a burocracia do Brasil, mas está acontecendo, já está tendo esse reconhecimento. Aconteceu o primeiro encontro de brigadistas voluntários do Brasil lá em Minas Gerais, ano passado. Está rolando aqui. Esse ano teve a Wildfire Conference, que é tipo o maior evento sobre incêndios florestais no mundo, e as brigadas voluntárias estavam representadas. Graças a Deus mudou esse governo que passou aí, então os órgãos começam a olhar para os brigadistas com reconhecimento e valorização, porque é um contingente absurdo, é um recurso que o Estado deixa de pagar, porque, se for pensar assim, o custo de manter essa galera em campo é alto, né? Existem, como o André estava falando também, assim, os equipamentos para entrar no incêndio são assim, precisam ser especializados, né? Equipamentos que são prova-fogo, bota, calça, balaclava, a gandola que o Mundano estava usando, é uma lanterna de cabeça, porque assim, entrar de manhã num incêndio com sol a pino é só em situações emergenciais, porque a radiação é tremenda. Todas as vezes que eu me queimei em ocorrências foi de dia, porque é difícil você mesmo com todo esse equipamento não sofrer o calor. E aí também é uma treta, né? Porque você tem que conhecer o território. Então, assim, quem está no território e é voluntário, geralmente tem muito mais experiência e qualificação que os servidores, que às vezes se deslocam de um outro lugar, que não tem ideia do que está acontecendo, né? Então, assim, anda em terreno com pedra, com buraco, pode sofrer picada de insetos peçonhentos. Tem uma série de coisas que quem está lá ama, sabe mais,
assim, graças a Deus, está sendo estabelecida uma rede e uma relação boa com os órgãos, eu posso falar isso, assim, apesar das dificuldades de recurso, que é sempre, né? Mas assim, está melhorando esse cenário e também o que eu queria comentar que está mudando e foi aprovado agora também a política de manejo integrado do fogo, que é uma iniciativa de tentar usar o fogo de uma maneira conservacionista, que isso é uma questão importante. Assim, eu não sei se é o melhor dos melhores, porém estão rolando pesquisas científicas sobre isso, né? Outros países já utilizaram o uso, assim, o fogo como preservação, e basicamente é você sacrificar algumas áreas que têm um poder regenerativo, como vocês viram no filme, espécies mais adaptadas, para proteger outras que, se entrar, acabou. Tipo, se uma vereda entrar um fogo, você colapsou uma vereda, é 500 anos no mínimo um buriti adulto para voltar, quiçá, a ter vida. Então, assim, essa questão é um grande avanço. Eu vi que os outros países da América Latina também estão adotando a questão do manejo integral. Também tem transparência, né? Clareza. Assim, o cara precisa do fogo na pastagem, é melhor que seja feito com a brigada, de forma clara e verdadeira, do que fazer as escondidas que o cara taca no vizinho para não ficar rastro que ele que fez. E aí vai, e aí tem os contrafogos, que é uma outra situação, que a galera não apaga, taca outro fogo para proteger a sua área, e aí perde totalmente controle, vira o caos. Então é isso. Compartilhar aí. Gente, quem tiver pergunta, levanta a mão e aí os nossos monitores vão passando para pegar por escrito. Bom, eu só queria colocar que quem quiser ver esse incêndio de 2017 da Chapada está no meu terceiro filme, que é o Sertão Velho Cerrado. E eu estive lá com o Hamilton, inclusive, em 2018, a gente foi fazer um teste com o drone para apagar fogo. E quando eu saí da Chapada, subi no sentido Tocantins, estava com esses dois garotos aqui, vi muita gente tacando fogo. E isso, para mim, acendeu um alerta. Assim, bom, a gente está cuidando aqui, tem brigada na Chapada, tem 3 brigadas, 4 agora, só que passou para o Tocantins. Não, e tinha tido uma chuva, apagou fogo, depois de 2 dias tinha um monte de gente com caminhonete, com gasolina na rua, como se fosse normal, botando fogo. Então tem também esse aspecto cultural que nesse ponto, acho que o cinema, a arte, né, também contribui. A educação ambiental, o bom boiadeiro não faz manejo com fogo, né, faz rotação de pastagem, né, o fogo prejudica a pastagem, prejudica a fertilidade do solo. Isso também é uma mensagem que a gente tem que passar, porque também não vai dar só para apagar, né? Tem que começar a pôr menos fogo. E a sensação que eu tive nessa última vez que eu fui para a Amazônia, eu sempre achei que a Amazônia era um negócio infinito, que nunca ia acabar. Sempre. Desde que eu conheci, eu falava, nossa, isso aqui é indestrutível. E pensava, né, Belo Monte, desmatamento. E ano passado, entrando dentro do Piaraçu, assim, em chamas, aldeia indígena, tudo de fumaça, acordar numa aldeia com fumaça, eu tive a certeza, falando, se a Amazônia acabar, vai ser pelo fogo. Porque tudo que está fora do território indígena já acabou, já virou soja, e tudo que está dentro do território indígena está pegando fogo. Às vezes, 2, 3 vezes no mesmo lugar, na mesma temporada. Então, eu estou bem preocupado sobretudo com a Amazônia, porque o Cerrado ele é adaptado ao fogo. Só colocar isso brevemente, né? A Amazônia, a Ana explicou isso, no filme a gente fala disso brevemente, não tinha tempo no filme para colocar, mas a casca da árvore na Amazônia ela é bem fininha. A Amazônia, se pegou fogo, as árvores morrem. Ela não é adaptada, é uma floresta úmida. Só tem fonte de ignição quando tem raio, só tem raio quando tem chuva. Então, naturalmente, a floresta amazônica ela não queima. As projeções científicas indicam que, naturalmente, ela queima uma vez a cada 500 mil anos. Ou seja, um negócio absurdo. Não é para ter fogo na Amazônia. Não existe fogo na Amazônia naturalmente. No Cerrado, as árvores têm a casca grossa, tem espécies que precisam do fogo. Né? É totalmente diferente nesse sentido. É lógico, a quantidade de fogo que tem no Cerrado hoje, que você perde muitos indivíduos da mesma espécie, você colapsa o sistema, você quebra o ciclo, né, dessas espécies. Mas é isso que eu queria colocar, assim, dessa emergência que a gente tem de cuidar desse assunto. Pergunta aqui? Quem estava com a mão levantada era aqui na frente? Vou passar para o Mundano. Vou complementar aqui o que Delia falou a respeito do fogo natural, né, que não é para existir na Amazônia. No Cerrado, durante o período de seca, também não é para existir o fogo.
O fogo ele acontece ou no início da temporada de chuva, o fogo natural, né? Ou no início da temporada de chuva, ou no final da temporada da chuva por causa dos raios. Então, na época da seca, ali agosto, setembro, que é quando a gente depara com os incêndios, 100% dos incêndios eles são criminosos. Só que aí entra em aspectos de serem culposos ou dolosos, né? Com a intenção de colocar fogo para fazer um pasto ou uma plantação, né, do agronegócio, ou incêndios que as pessoas perderam o controle porque foram queimar uma quantidade de folha, ou, às vezes, um serralheiro perde uma faísca de solda, que aí é o incêndio culposo, né? Mas 100% dos incêndios, na temporada da seca, eles são criminosos no Cerrado. Qual o maior gargalo atual, gargalo mesmo? Atual para melhorar a atuação dos brigadistas? E aí tem uma outra pergunta que é se os brigadistas saberiam comentar sobre casos de punição aos incendiários, punições, multas, enfim. Qual que é o gargalo, né? Quanto a voluntário mesmo? Ou não, geral? Cara, geral, eu acho que assim, o contrato atual... Primeira coisa que não existe é a profissão brigadista florestal. Esse é um ponto aí. Então, assim, o que existe hoje em dia nos órgãos... Assim, bombeiro é uma coisa, tá? Bombeiro tem um outro salário, tem diversas outras atribuições que não é florestal também. Então, eles são excelentes no que eles fazem, porém, assim, florestais é um contingente reduzido, é como se fosse uma especialização dentro do Corpo de Bombeiros. Eles têm um teto legal, tem uma outra cobertura. Brigadista, que atua no ICMBio, no Prêmio Fogo, eles têm um contrato temporário de serviço que hoje está mudando um pouquinho, mas ainda, lamento dizer, é péssimo. Para vocês terem ideia, o teto de um brigadista florestal do ICMBio esse ano saiu com R$ 1.300. E eu queria saber quem com R$ 1.300 vive no Brasil. Lá na Chapada não vive, ainda mais se for pai de família. E é um modo operante assim, é 7 dias de trabalho, então é um plantão que vai virar 14 horas se for preciso. Depois 7 dias de descanso. Só que é isso, quem já foi e caiu para dentro sabe que se você pegar um incêndio, a sua saúde já fica um pouco debilitada. Não tem insalubridade, não tem o registro, não tem uma aposentadoria diferenciada. Assim, é um contrato bem ruim. O Prêmio Fogo hoje em dia está um pouquinho melhor e tem alguns contratos que são estaduais, de acordo com cada estado tem uma certa política, tem um certo teto, mas não passa muito disso. E aí voluntário, cara, voluntário é puro amor, é dedicação, a gente tem essa instituição, ela é um guarda-chuva para essa galera. Graças assim, a muitos esforços e ajudas, a gente conseguiu ter uma viatura, que antes a gente colocava os nossos carros e a gente tomava esse preju mesmo, marcava com isso, quebrava, pagou ali, mas é tipo... O desgaste disso é bem punk. E isso assim, a gente está falando de uma situação que é ultra privilegiada. A gente está numa situação que a Chapada dos Veadeiros é ultra privilegiada no sentido de que a gente tem equipamento e tem drone, desenvolvemos um aplicativo, então a gente começou a ver a importância da tecnologia na questão da gestão e na detecção, porque assim, beleza, você detectou satélite, está todo mundo olhando, hoje em dia é incrível, você abre no site da NASA, você vê todos os focos de calor que está rolando, tá? Mas a gestão desse pessoal, como é que faz? E esse recurso, né? Então, assim, foi capacitação, foi muito diálogo. A gente tem cursos e formações que são aceitas aí mundialmente, que é o sistema de comando de incidente, que é uma parada que você usa para qualquer tipo de incidente no mundo. E isso conseguiu, de alguma forma, dar uma azeitada na relação institucional, que a gente está meio na mesma página. Mas é caro, é isso. Um EPI completo, para vocês terem uma ideia, hoje em dia deve estar algo de R$ 3.000, que é só o equipamento de proteção, mais o equipamento de combate, que é um soprador, que é aquele que vocês viram lá. É uma inovação também que o Brasil está usando, que é um soprador de folha, basicamente, mas ele tem uma potência que ele extingue o fogo fisicamente, ele tira o oxigênio daquela situação. Então, incêndios assim de até uns 3, 4 metros de altura, que não é incêndio de copa, é uma ferramenta que revolucionou a parada. Você trabalha com aquilo, você trabalha como se fossem vários homens trabalhando, porque você sopra todo aquele material queimado para dentro do incêndio e você também consegue extinguir as chamas com as outras ferramentas. Então, assim, é custo. Muitas vezes quem está fazendo isso como é voluntário não tem condição, habilidade de fazer a gestão, né?
de ter um CNPJ habilitado, pagar computador, fazer todo aquele trâmite burocrático, conseguir prestar conta. Então, a gente vê assim, hoje em dia a gente tem na rede nacional essas instituições, essas daí são as primeiras que estavam em condições, não sei se habilitados, com CNPJ ok, para abrir esse movimento, mas tem tipo mais de 285 no Brasil, né? Catalogada já pelos últimos estudos, e todos precisam de apoio, de qualquer forma, seja dessa coisa de víveres, de ter recurso para ter uma água lá, ter uma comida, né? O cara saiu de campo, ou também ter isso, ter uma ajuda institucional, um apoio. E assim, é muito importante que essas outras instituições grandes, que a gente vê captando fundos enormes, vem tudo, eles ajudem essa galera de campo, que esse recurso chegue no campo, chega na ponta, sabe? Que as pessoas que estão a fim de apoiar entendam esse movimento, se identifiquem com isso e tentem ver quem está em campo, quem está na ponta, porque é isso. Tem diversos indígenas que eu vi que o cara, para chegar no incêndio, 6 dias de barco. Como é que faz, né? E quem tem família, e como é que é isso, né? Então, acho que é mais ou menos essa situação aí que a gente está vivendo. Tem mais algumas aqui. Podem contar um pouco sobre as brigadas femininas indígenas? Achei muito interessante, valia mais um filme para divulgar esse trabalho. Motivem o público para seguir as redes das brigadas. Aí eu já vou falando mais as outras, né? Parabéns pelo trabalho apresentado. E eu gostaria que vocês comentassem a relação dos moradores que vivem próximo de regiões de queima. Me chamou a atenção um trecho onde o quintal de uma casa estava queimando e nada foi feito pelo morador. E essa daqui, há 40 anos vejo ameaças ambientais, como, por exemplo, queimadas, garimpo, desmatamento, destruírem nossos biomas. É uma luta que parece não ter fim. Até quando teremos que correr atrás de prejuízo ambiental? Eu acharia ótimo ver a pessoa que está perguntando, mas bom, vamos lá. Eu só queria pontuar sobre essa coisa do monitoramento que no filme mostra, né? Ali a gente foi atrás do incêndio usando essas ferramentas gratuitas, né? Tá ali eu mudando, olhando na telinha, e tal, e a gente ficou pensando depois, poxa, se a gente que, né? Um artista, um cineasta ali, o súbito, o macarrão, a gente junto, que não é nossa praia, né? Essa tecnologia a gente conseguiu e chegou. Por que a fiscalização não consegue? Então, existe esse debate, né, que é meio evidente. Pô, todo mundo está vendo ali no satélite que está queimando e não dá para ver, não dá para ir. E aí, outro dia eu comentei isso com a Marina Silva, inclusive, que foi assistir o filme lá no Galpão, na pré-estreia que teve no Galpão do Pico Mais Carroça. E aí ela falou, a gente está pensando agora em fazer autuação remota. Ninguém vai lá. Então, pingou no satélite que tá pegando fogo, vai a multa automático para quem é o proprietário daquela terra. Então, é uma coisa boa que eu espero que aconteça agora com esse novo Ministério do Meio Ambiente. Mundano, respondeu alguma das perguntas? Uau, são muitas perguntas. Bom, mas que realmente essa destruição aí, por exemplo, quando você passa nas estradas, tudo já queimou, já foi devastado. A gente ficava na estrada, inclusive o Súbito chegou ali, dando um salve para ele também, que fez essa jornada com a gente, Súbito Silvano, Brabos. Um salve de palmas para eles, vai. É isso, viva! E que estende também toda a galera aí da produção, dos artistas presentes, todo mundo. Cara, é impressionante. Então, a gente olhava, os incêndios não são mais na beira da estrada. Porque, na minha ideia, eu achava que a gente ia pular a cerquinha, ia ter um incêndio ali, a gente ia pegar a cinza e voltar para o carro, uma coisa assim. Não, esses incêndios na Amazônia, vocês viram o tamanho da área? Aquilo era um pixel de 5,5 quilômetros e queimou em um dia ali. Ele virou um dia quadradinho. Não sei se vocês viram o tamanho da estrada do lado para não virar um incêndio florestal. Então, eles vão deletando, suprimindo essas áreas, mas isso a gente cronometrou. A gente ficou 26 minutos dentro das estradinhas da fazenda para chegar no incêndio e a gente só cessou passando embaixo de um linhão de energia. Enfim, a aventura foi muito maior ali. Foi perigoso, mas a gente tinha pego ali pela garota, a gente nem saía de lá. E muitas coisas é isso, acaba mostrando, sei lá, de helicóptero ou manda um drone. A gente tinha que, de fato, pegar a cinza ali do incêndio criminoso. Mas o que eu estou trazendo é que isso tudo acontece sem a gente ver, meu. A gente aqui em São Paulo, falou algumas vezes, só fica preocupado, de fato, com o incêndio na Amazônia quando cai a fuligem na janela. Lembra que saiu?
caiu fuligem aqui no meu quintal, vou ter que limpar, já é a terceira vez que eu limpo. Isso é... Ou o dia lá, até como a gente começa o filme falando daquele dia que São Paulo virou noite. Realmente, aí a galera foi até fazer protesto na Paulista. Vão parar os incêndios na Amazônia. Mas, primeiro, é o Cerrado, é o Pantanal, é a Caatinga, que foi o bioma que mais aumentou as queimadas, 95%. Enfim, o Pantanal está ficando todo seco. É um sistema de você ir desmatando. E aí, quando você olha o time-lapse de 35 anos ali, destruindo, você vê exatamente ali a reserva indígena, a terra indígena que fica preservada, e o resto tudo destruído, né? E não respondi nenhuma pergunta. Né? Intencionalmente destruído. Só assim, trazendo um pouco para a pergunta e puxando um gancho do que o Mundano falou, o que é importante a gente dizer aqui hoje, eu acho que não só no campo simbólico, porque a gente está falando de cinema, mas no campo político também, é que existe essa intenção de queimar. Né? Teve uma fala do Bolsonaro, uma fala do Salles, dizendo que fogo na Amazônia trazia desenvolvimento. Né? A gente ouviu isso. E muita gente acreditou nisso, e saiu botando fogo. Teve o Dia do Fogo, né, no município de Redenção, que todo mundo lembra, que não foi reprimido como deveria. Quem participou desse Dia do Fogo, né, conseguiu grilar, conseguiu roubar essa terra da União. Então, no campo simbólico, é importante a gente colocar que essa ilegalidade, né, e essa intenção de destruição, que é lucrativa, né, isso não dá mais. E isso tem a ver com a gente. Para mim é importante hoje, quem ficou até agora, assistiu o filme, está assistindo esse debate, tem que sair daqui com essa clareza. Isso te afeta, não é só porque está a fumaça, a fuligem chegando na sua varanda. Né? Isso te afeta porque, não só, né, pela questão do clima, óbvia, né, que está emitindo carbono, mas quanto mais seca essa floresta, quanto mais borda, né, tem um efeito de borda que seca a floresta, quanto menos biodiversidade, menos chance a gente vai ter de reverter essa situação. E provavelmente você precisa dessa água, precisa dessa fertilidade do solo para se alimentar, para ter uma economia, para ter um agronegócio decente no Brasil. A gente precisa dessas áreas florestadas. Né? Tem a Lei da Água, o Código Florestal, que é meu segundo filme, que fala muito sobre isso, sobre a importância da floresta no contexto da produção agrícola. E na política agrícola também, né, que são coisas diferentes. Então, eu faço esse trabalho há 15 anos e eu aprendi que o público, infelizmente, só liga para aquilo que é relativo a ele mesmo, com todo respeito. Assim, a gente fez vários testes, passando filmes e fazendo pergunta para as pessoas depois, e eu descobri que não adianta você falar que o sapinho vai morrer. Você tem que falar que vai faltar água na sua torneira. E aí o público... Caraca, a minha torneira, peraí, vou guardar aqui, vou fazer um galão de 20 litros na minha casa. Pô, não pode desmatar, vou, né, entender o que o Greenpeace, o que o EW está fazendo, vou apoiar as brigadas. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. A RNBV se estruturou agora, né, a rede de contra o fogo Veadeiros está mais estruturada já, tem capacidade de receber doação, como recebeu, participei dessa campanha também do Catarse, e outras campanhas de outras brigadas, né, a própria Brigada de Alter, do João, também está sempre nessa correria de se estruturar. Então, galera, isso tem a ver com a gente. Isso, com certeza, mexe com o nosso futuro. O grande tipping point, né, o grande ponto de irreversibilidade da destruição ambiental no Brasil é o incêndio, é o fogo na Amazônia. Esse é o grande ponto que, se a gente passasse, se passar a beirinha da mesa, a gente não volta mais. Não tem retorno, é um ponto de não retorno. Esse é o termo correto, né? É o ponto de não retorno. A partir de uma certa perda de umidade, de biodiversidade ali, acabou. Vai queimar tudo. E a gente está muito perto desse não retorno acontecer. Então, é alarmante mesmo. Tem que sair daqui alarmado, vendo o que você pode fazer para contribuir com a sua comunidade, com as brigadas, a galera ver o filme, fazer doação, comprar obra, fazer obra, né? Porque também é isso. Provavelmente vai ter uma nova chamada, né, para novos artistas que recebem esse kit maravilhoso, essa ideia do coletivo, né? Tudo foi feito coletivamente aqui, o filme, né, várias pessoas que trabalharam, muitas que estão aqui, inclusive, a obra, o painel, a brigada, que é coisa mais coletiva do que uma brigada, cada um se ajudando. Um vai lá buscar água, outro que está na cidade fazendo sanduíche, que nem chega perto do fogo, mas é importantíssimo lá, fazendo sanduíche, trazendo combustível para o carro.
Então, eu acompanhei, vi uma casquinha disso lá do trabalho deles lá, mas para mim fica cada dia mais claro, não dá para só esperar o Estado, não dá para esperar que vai vir algum presidente salvador da pátria e vai resolver. Não vai resolver. Não tem condição de resolver. Então, é uma coisa nossa, a gente tem que fazer para resolver. Né? Não só a questão dos incêndios, mas a questão do incêndio é a mais urgente e é uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode comunicar, falar que não dá para pôr fogo, que é ruim pôr fogo. A gente pode apoiar as brigadas. Dar esse suporte para a galera. Deixa eu dar um spoiler só. Ele falou de fazer novos artistas e tal. Contar para vocês que a gente está inscrever um projeto do CIS da Floresta para fazer com outros artistas em penas e murais desse tamanho pelos 5 biomas. Então, tomara que a gente consiga aí conseguir esse apoio, porque a ideia é que a gente possa fazer com outros artistas diversos biomas, mais grandes murais e também uma parte de educação ambiental que chegou nas escolas. Queria trazer isso. Isso é uma pergunta? Tá, então. Não, eu só ia dar esse spoiler. Tá. Como levar esse filme para todas as escolas de todos os países? Meus alunos dependem das minhas iniciativas. Imagina, ó, isso aqui, as professoras e professores são brabos ali, parabéns. Vocês que fazem a escola realmente ser diferente e estar atualizada. Foi uma surpresa enorme para a gente ver a quantidade de professores que pegava ali o carvão da churrasqueira, não sei o quê, e fazendo tinta com os alunos e falando de brigadista. Então, brigadista foi tema de muitas aulas, marcado toda semana, até hoje, e vamos ter mais uma aqui também. Então, é isso. Esse é o poder da arte que a gente faz, de chegar nas escolas, né? Então, e isso rolou de diversas vezes, inclusive a foto final da obra foi para também diversos livros didáticos, então que vai falar de Portinari, brigadista, artivismo. Então, isso é muito legal. Agora, sobre passar o filme nas escolas, eu não sei responder. Vou passar ali e depois a Gisele também vai falar. Então, tem o circuito de cine debates do filme, gratuito, né, para quem é professor. Dentro da própria Ecofalante tem uma plataforma, que é a Ecofalante Play, que tem a rede deles, de universidades e professores, mas existem restrições, então a gente também está fazendo a nossa plataforma própria, que é cinedebate.com.br, que não está no ar ainda, mas estará em breve, para disponibilizar de uma forma mais aberta a todos os professores e coletivos que queiram fazer o cinedebate. É uma briga minha com o exibidor e com o distribuidor e com o próprio agente de vendas. Agora a gente está tentando vender o filme, a gente está nesse desafio para conseguir uma distribuidora esse momento do filme. É importante ir bem nos festivais para poder fazer isso também. E de mostrar para eles que não briga, né? Que não é que a criança vai ver na escola, ela vai chegar em casa e vai falar: pai, vi o filme da hora, né? Põe aí no Netflix, põe aí na Amazon Prime. Então, eu acho que, pelo contrário, eu acho que beneficia. Então, a ideia é liberar o quanto antes. Já tem um formulário, assim, quem faz pedido direto, assim, quero fazer. A gente tem um formulário que a gente manda, mas a ideia é deixar isso automático, de uma forma mais organizada, em cinedebate.com.br. Não, só complementar umas coisas que eu tinha passado, tipo, que o André falou bastante da questão da Amazônia, então também expandir essa questão. A Amazônia não é brasileira, né, gente? A Amazônia são 9 países e os nossos irmãos aí estão numa situação que eu acabei de ver agora, assim, muito pior. Não tem nem soprador. Foi uma galera que não tinha nem soprador, não sabia. E outra coisa, o Cerrado está acabando. Assim, é triste falar, assim, até dói o coração, mas assim, na primário tem 3%. O Cerrado está um coraçãozinho com um bypass ali. Na Chapada dos Veadeiros é um pulsinho de um pouco que restou até o Tocantins. E esse Cerrado primário tem 85% da biodiversidade primária, endêmica. E isso é a proto-Amazônia, uma terra que veio evoluir há muito mais milhões de anos antes e que também está acabando, saca? Se entrar de novo, queimar com esse regime que o André está falando de fogo constante, não tem vereda que segura, não tem mata que, por mais que adaptada, são algumas das espécies, das milhares e tantas, de 33% da biodiversidade, que sim está adaptada, o resto é sensível. Então, assim, reforço isso para a gente dar um clique e manter essa atenção. Bom, você falou alguém perguntou sobre a Brigada Indígena Feminina. Eu não tive contato com a Brigada Indígena Feminina, mas eu posso falar da participação das mulheres nas brigadas da Chapada dos Veadeiros, né?
Inicialmente, assim, isso era muito... Meu Deus, mulher pode apagar fogo? Eu escutei pessoas dizendo, não, mulher só pode fazer o lanche. E uma mulher falou isso para mim. Eu falei, como assim? Você está falando para mim e eu vou apagar fogo, sabe? Então, assim, foi um espaço que a gente conquistou aos poucos. Estava até conversando isso com a Milton ontem, se eu não me engano. Eu, particularmente, dentro da Rede Contra Fogo, eu não sofro com machismo. Não tem essa questão envolvida dentro da nossa brigada. Às vezes surge uma pequena situação, né? Por exemplo, dizer, foram 15 homens para o combate. Falam, não, gente, foram 14 homens e uma mulher. O turbosoprador faz o papel de 6 homens. Não, faz o papel de 3 homens e 3 mulheres. São pequenas situações, mas é só uma questão assim, do comodismo da fala, né? Por uma abrangência maior ser dos homens. Assim. Mas, hoje em dia, nós temos muitas mulheres apagando fogo lá na Chapada e com uma representatividade assim, que faz muita diferença, liderando esquadrões, sabe? Na linha de frente mesmo. Assim. E fazendo combates de dias e dias, junto com os meninos também, assim, e de uma forma que faz bastante diferença. E, repetindo o que eu falei no início, que o Delia falou também, não é porque vocês estão longe que não podem fazer a diferença para a gente ajudar. Gente, mobilizar a comunidade ao seu redor para apoiar as brigadas voluntárias, para apoiar a Rede Nacional de Brigada Voluntária, isso ajuda muito. A Rede Contra Fogo, hoje, eu falo porque é a brigada que eu participo, né? Ela está muito bem estruturada por causa das doações que vieram a partir da sociedade. Inicialmente, a gente apagava fogo de tênis, calça jeans e tapete de carro, para vocês terem ideia. A gente não tinha um abafador, né, que abafa. Então, era tapete de carro. Hoje em dia, que a gente tem um turbosoprador, tem condições de ter drone, né, para fazer avaliação da área antes de entrar para o combate e tudo mais, isso só foi possível por causa das doações que a gente recebeu. Então, assim, não pensa, eu vi no Jornal Nacional, meu Deus, mas eu não posso ajudar. Pode. Reúne a galera, faz doação para a gente, sabe que isso faz muita diferença. E tem a diferença também que as pessoas que estão na nossa comunidade, que realmente fazem o lanche, que levam a água, que doam combustível, eles também fazem, né? E cada um fazendo um pouquinho, cara, a gente consegue fazer muita diferença. Assim como essa visibilidade que vocês trazem com o projeto, né? Que é incrível, assim. E que move, né? Traz uma emoção para as pessoas. É o que eu falo. Dentro do contexto de combates aos incêndios, a gente está ali, tem adrenalina, tem emoção, tem o vamos de novo, tem o amor à natureza. Agora, ver o que acontece também, isso emociona. É bastante emocionante, realmente. Assim. Quem que perguntou da brigada indígena das mulheres? Então, essa brigada é a brigada do Cricati, que é um povo de língua G, do Maranhão, que é liderada por uma mulher indígena, não lembro o nome dela agora, mas você pode descobrir, tem um filme, que foi de onde eu tirei essas imagens, que chama O Amanhã é Hoje, que é de uma ONG que chama Engajamundo. Então, tem vários episódios e lá tem a Brigada do Cricati, que é formada por essas mulheres. Então, você pode assistir lá o curta e aprender mais sobre essa brigada indígena. Eu tive com essa liderança que aparece no filme, e aí outras mulheres também se inspiraram, e também focam bastante na questão do manejo, né? Porque, como também apareceu, o André fala, tipo, a cultura tradicional usa o fogo de roçado para fazer, né, assim, gerar a questão do manejo ali para conseguir plantar. E aí se fala também que o fogo é um ótimo aliado, mas é um péssimo patrão, né? Então, a partir do momento que assim, eles têm o conhecimento de dominar o fogo, mas não têm, muitas vezes, o equipamento, as condições técnicas de fazer. E aí tem essa questão dos ciclos, né? Está mudando, o aquecimento global, estão percebendo, os antigos estão vendo que não dá mais para queimar na janela de queima que eles tinham. Mas é isso, você pesquisar lá, Cricati, Povo Gavião, você consegue ver as mulheres em campo e fazem um excelente trabalho. Xerente também tem agora brigada. As brigadas Craô, né? Também. Craô também. As brigadas indígenas, hoje, elas são essenciais, porque... como o clima mudou muito, né, essa coisa da roça tradicional ficou complicado. E os mais velhos, a comunidade indígena, tem muita dificuldade de assimilar isso. Eu acabei de passar um grande incêndio no Capoto, agora em agosto passado, faz pouco tempo, e é assustador, assim, tudo queimando, e no dia seguinte lá os velhos indo querer colocar fogo na roça de novo, porque não queimou tudo, mas não queimou a roça dele, né? E a gente conversando, e a comunidade conversando, mas mesmo assim existe essa dificuldade. Quando tem a brigada já está alerta e ela é chamada. É isso que é interessante, né? Então, o dono da roça vai lá. Então, essa é a regra que os caciques estão colocando, né? Os bons caciques estão colocando. Ó, você quer pôr fogo?
vamos falar com a brigada. Aí chama a brigada se reúne, e todos os brigadistas também acabam que tem roça, porque todo mundo tem roça. Então é uma coisa coletiva. Que nem ia antes todo mundo colher ao mesmo dia, bom, agora vamos todo mundo queimar. Você não pode ir sozinho queimar a sua roça, que nem se fazia antes. Porque como é que o povo Yujá, por exemplo, queima a roça? Eles olhavam as estrelas. Né? Aí, outro dia eu estava entrevistando a liderança e ele falou, não, as estrelas estão erradas, mas não sei o que acontece. As estrelas não estão erradas, o clima mudou. Existe um negócio chamado mudança climática, e o que antes a estrela dava exatamente para você, a umidade perfeita para queimar só a sua roça, agora não dá mais, não funciona mais. O relógio que eles usavam há milhares de anos, uma cultura tradicional maravilhosa, linda, está sendo afetada pela mudança do clima de uma forma drástica. Então, a brigada indígena hoje... E não tem esse apoio também. Né? Como é que você apoia a brigada? Porque o brigadista... Ali no Piaraçu, onde a gente foi, os brigadistas, aqueles da lousa, eles recebem um dinheiro. Eles recebem R$400 a cada 6 meses para ser brigadista. Porque também... Né, precisa ter algum incentivo. Né? E quem dá... Essa brigada que a gente foi é da Rainforest, que é uma ONG internacional que ajuda a Rainforest Japão, na verdade. Do Japão. O Mundano até restaurou lá a logo da Rainforest, a gente não colocou, para não ficar assim marcado no filme dessa forma, mas eu acho lindo o fato deles estarem apoiando a brigada do Piaraçu. Mas isso é uma coisa que eu tenho assim receio de que não esteja andando como deveria, sabe? A coisa das brigadas indígenas. O mundo indígena hoje tem, lutando pelo básico, né? Lutando pelo território, pela demarcação, já começa aí. A gente já está bem fragilizado. A gente não deveria estar falando de demarcação mais. Deveria estar tudo demarcado. A gente deveria estar falando de saúde indígena, de brigada indígena, de cultura, de escola indígena, sabe? É disso que a gente deveria estar falando. Então, para mim, me irrita muito. Eu fico muito incomodado de... Há quanto tempo que a gente fala do marco temporal? Vamos fazer quase 10 anos que está rolando o julgamento. Eu mesmo já fui lá no Supremo 4 vezes, levar documentos, né, com Sônia, com o Eloy. E hoje que essas pessoas estão dentro de um ministério, estão dentro de um governo, do órgão executivo, né, que é o Ministério dos Povos Indígenas, ainda assim não consegue fazer a demarcação que é justo da nossa Constituição Federal, que nunca falou de marco temporal. Pelo contrário, a Constituição ela veio para dizer que tem que demarcar. E não para dizer que a partir de 88, só quem está em cima da sua terra vai ter direito à sua terra. Né? Esse PL, que nem deveria ser um PL, né? Deveria ser uma PEC, já está errado aí, mas ele apaga a história. A gente estava saindo da ditadura militar, foram vários povos, inclusive na Chapada tem os avacanoeiros que foram dizimados, foram metralhados, sobraram 4 crianças, e é a essas 4 crianças que o marco temporal nega a terra. Isso me incomoda demais, porque você viu toda a sua família ser fuzilada, sua mãe ser morta, e aí você é adulto agora e aí tem alguém falando que você não tem direito, porque você não estava lá. Então, a pergunta que a gente faz hoje para os deputados, para as pessoas que apoiam essa ideia do marco temporal, se tiver alguém aqui que ainda tem dúvida, se os indígenas não estavam na terra em 88, onde que eles estavam? Se você não tiver essa resposta, você não tem direito de defender o marco temporal. Porque eles não sumiram, eles não desapareceram, eles estavam em algum lugar. Guairorocá, do Guarani Kaiowá, a Picaí, do Guarani Kaiowá, eu acho uma vergonha, né, o Lula ter sido eleito, a ministra Sônia, e a gente não ter demarcado no primeiro dia. E agora está falando de marco temporal. Eu tenho raiva disso. Isso me irrita profundamente. Demarcação já, isso aí. Vamos voltar com demarcação já com tudo. Vamos voltar a falar de demarcação com tudo, porque não adianta só acreditar que já está resolvido. Não está resolvido. Está longe de estar resolvido. E é ridículo falar de demarcação ainda, em 2023. É ridículo, é uma piada isso. A gente tinha que estar falando de brigada, de formação das brigadas indígenas. A gente tem outros problemas muito maiores, né? Saúde, alimentação, açúcar, né? O sal, várias coisas, saúde das mulheres, várias coisas que... Parto na aldeia. Tem tanta coisa que a gente tinha que estar falando. Não, a gente está falando de demarcação de território ainda. Né? Desde a gente está falando da Constituição de 88 ainda. Então, eu acho isso uma piada. Pergunta? Fala alguma coisa. Muito... Cara, na verdade, é uma grande vergonha. Nosso país está voltando décadas, né? Isso está na história, né? Realmente a gente está vivendo
o maior desafio da humanidade aí é a nossa própria sobrevivência, o mundo inteiro aí tentando preservar e tal, e o nosso país voltando para trás. Mas, para mim, ficou muito nítido até quando a gente pegou essa estrada, porque o que a gente tem de maior nesse país é a terra, né? E essa terra é do agronegócio. Então, para mim, faz muito sentido que o Bolsonaro foi eleito, porque eles têm todas as terras. Eu vi o quanto a gente é pequeno, né? Então, é muito louco. Acho que foi essa reflexão, a gente, ali junto com o Súbito e o Silvano, cara, fazendas que juntam 5 cidades, 50 quilômetros. Eles falam, tem muita terra para pouco índio. Cara, muita terra para pouco latifundiário, né? Então, esse é o poder. E, na verdade, eles estão destruindo tudo, todos os biomas, e exportando carne, exportando grãos. E o que é isso aí? A gente está exportando água, na verdade. Por isso que o Pantanal está acabando. Porque quando a gente exporta uma carne, milhares de litros de água. Quando exporta uma soja para a China, para não sei o quê. Então, a gente exporta água. O Brasil é um grande exportador de água. E quem é dono dessa terra? É o agronegócio. Então, para mim, até olhando, acho que foi quando caiu a grande ficha, foi ficar 8 horas, olhando soja de um lado, milho do outro, algodão do outro e tal. Lá. Inclusive, nem sabia que o algodão era tão gigantesco, o estrago também. E, então, assim, esses latifundiários é que dominam esse centrão, que, independente do governo, sempre ficou votando, e hoje é minoria. Pode ter o Ministério dos Povos Indígenas, a Marina lá no MMA, mas o poder continua na mão de poucos, assim. Então, claro, acho que foi um choque para todo mundo, né? A gente estava, agora vamos começar, a gente está recompensando essa vergonha de nunca ter dado o espaço merecido dos indígenas, né? Na política, nos seus direitos, mas a gente viu que mesmo fazendo isso, o Congresso e todo está retrógrado, né? Está justamente na mesma ganância. Então, vai ser mais... Sempre foi difícil, vai continuar, e por isso que eu acho que é tão importante a arte e todas as ferramentas, tecnologia e tal, mas acho que a arte consegue trazer num novo lugar, e era um pouco isso. Então, mas vendo, parecia uma ideia de louco, né, gente? Pegar a cinza, fazer a parada, mas sempre fez sentido, porque a gente precisa de tocar em outros lugares, né? Porque acho que virou paisagem. Acho que a gente fala isso no filme. Cara, quando você vê lá, aumentou os incêndios, não sei quantos mil quilômetros, a gente não toca mais a gente, né? É muito número e virou paisagem essa destruição. É normal destruir tanto, queimar tanto, mas vai virar deserto. O Pantanal foi o que mais me chocou, gente. O Pantanal está virando um deserto. A gente passou na Transpantaneira, tinha 120 pontes. Só 20 tinha uma pocinha ali, o gado junto com o jacaré. E a Amazônia, eu tive também agora em Rondônia, e eu estava analisando o solo para fazer tinta também, com terra e tal. Cara, eu já tinha ouvido falar, já tinha até visto, mas é areia. A Amazônia é areia embaixo. Você tira uma camadinha ali de terra preta, de humus e tal, mas embaixo é areia. Eu não conseguia achar terra argilosa, coisa assim, é areia. Então, por isso que você vê essa desertificação, que é o caminho que a gente está tomando, e é isso. Então, por isso que eu falo que quando a gente está aqui fazendo esse projeto, se arriscando, a gente não está defendendo a natureza, a gente é a própria natureza se defendendo. É uma mensagem de convite aqui. Convidar a ocuparem o Congresso Nacional na Virada Sustentável, viradaparlamentar.org.br. Estaremos lá com a Amazônia Viva e um espaço para intervenções artísticas. Gente, considerações finais. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui sexta-feira até essa hora da noite. Ixi, o cara mandou uma pergunta aí, mas...
muito obrigado mesmo. Fico muito feliz que vocês estiveram aí na primeira vez. Cinza da Floresta no cinema. Não foram embora, aprenderam com essa heroína aqui, Gisele, aquele herói ali, Hamilton, que estão representando milhares de brigadistas que precisam do nosso reconhecimento. Então, eu queria pedir de novo uma salva de palmas a todos os brigadistas do Brasil. E é isso aí, vocês hoje são multiplicadores dessa informação, né? Espalhem isso adiante. Acompanhem, porque vai entrar agora a estiagem, a seca. Agora vocês já estão mais formados no tema aí das queimadas. Enfim, o Cinza da Floresta tem mais algumas sessões, um punhado de sessões aí. Então, Céus, Olido, tem mais uma aqui. Enfim, recomendem para a turma de vocês aí assistirem, quem se achar que vai gostar do filme, para a gente lotar igual lotamos hoje. E é isso, estou muito orgulhoso e feliz. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de vocês e o interesse, né? Para além do filme, assim, de escutar o que a gente tem para falar, compartilhar com vocês. Isso é muito importante. E sigam Rede Contra Fogo nas redes sociais. Quiserem saber como ajudar ou como participar de alguma forma, né? É só entrar em contato com a gente, que a gente responde com certeza. E é isso, muitíssimo grata. Não, aproveitar e complementar, brigadas voluntárias no Instagram, no site dos Cinzas também, acho que tem esse encaminhamento das instituições que estão participando. E, assim, quem está ali, com certeza está olhando para outros que não estão ali, assim, por contas da questão burocrática, mas que estão integrados. A galera do Xingu está colando, a galera do Pantanal está chegando. A Coiab tem mesmo assim 34 brigadas voluntárias na Amazônia, e isso representa 34 milhões de hectares, para quem não sabe. Então, assim, juntar esse movimento, ser ativo nisso, convidar a galera para ver o filme, tocar o coração, ter acesso às obras, quem puder também. É um super salve. Agradeço a todos aí que estiveram até agora. Tamo junto. Comprem obras, por favor. As obras são lindas. Eu mesmo comprei 3. Tem obras de todos os valores. Tem obras acessíveis. Às vezes você vai pagar lá, sei lá, R$400 um quadro incrível feito com cinzas e o dinheiro vai para a Rede Nacional. Então, também pode entrar no site da Rede Nacional, fazer uma doação direta, né, que é rnbv.org.br. Tem que ter o BR, que senão não entra. E aí, só para dizer aqui que o filme vai passar amanhã no circuito SP Cine Olido, às 4h. Aqui na Augusta, de novo, nesse cinema, dia 9, e nesse cinema, dia 14, às 21h, um horário mais tarde. Então, tem essas outras oportunidades, fora nas universidades, vai passar, acho que na PUC e em alguns outros lugares. E no CELS, que é esse circuito alternativo que é bem interessante, porque eu acredito que o público do meu cinema é esse, é quem quer fazer a mudança, são os alunos, assim, agradeço demais todos os professores de geografia e de biologia que sempre levam os filmes para os seus alunos. Esse é o público que me interessa mais. É o público, é a criançada que no futuro vai mudar. Então, anotem aí, né, Ecofalante Play. Ecofalante Play é a plataforma da Ecofalante, que disponibiliza não só os cinzas, mas vários filmes. E o cinedebate.com.br, que está em construção. Em breve terão filmes lá também para vocês. Agradeço demais a todo mundo que ficou aqui. Mundano, muito obrigado por essa aventura maravilhosa, essa parceria. Todo mundo da equipe que veio, desculpa que não deu tempo de falar a todo mundo, mas vocês sabem o quanto que eu sou grato, somos gratos por essa obra coletiva. Valeu, uma boa noite a todos.